Hora de falar sobre as últimas leituras feitas ainda em 2022. Oi, como é que vocês estão? Agora já em 2023, eu sei que eu já liberei vídeo, né? Esse ano. Mas esse vídeo aqui é pra falar ainda das 10 leituras, 10, que eu fiz em 2022. Então, fica aí porque assim, ó, leituras maravilhosas, né? Porque como vocês sabem, eu tenho um dedo muito bom pra escolher os meus livros no mês. Mas antes, claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as novidades dos próximos vídeos. Lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon ou no Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link, é uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente, sem gastar nada mais. E me sigam, gente, no Instagram e no Twitter, principalmente no Instagram. Esses últimos dias eu liberei aí quais foram os meus melhores livros de 2022. Então, assim, esse ano eu quero postar bastante por lá, então não me deixa de seguir no Instagram, @SamanthaBell, e também no Twitter. Eu vou começar, então, abrindo essas leituras de dezembro com HQ e o mar me trouxe até aqui do Philip William e do Eduardo Ribas. Eu já conheço o trabalho dos dois, já fiz live com os dois, adoro muito. E essa daqui, na verdade, foi uma releitura, porque antes mesmo de ter ela impressa, o Edu e o Fê me mandaram ela no arquivo digital pra eu ler e fazer um blurb lá pro Instagram. Então eu já tinha lido e dezembro foi uma releitura, né? É uma outra experiência, né, gente? Ter a HQ física, né? O livro físico pra poder folhear, ver de fato como ficou aí essa finalização toda. Bom, aqui a gente vai acompanhar um menino desde criancinha. Ele tá à deriva no mar. Ele não sabe como que ele foi parar lá. Ele não lembra o que aconteceu e ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele só sabe que ele tem que nadar, mas não sabe pra onde que ele tem que nadar, nem nada. E não sabe também de verdade o que ele de fato quer fazer. Bom, e aí ele vai viver a deriva desse mar durante anos. A gente vai ver ele se encontrando aí com alguns animais, com algumas pessoas. E por conta disso, né, ele vai fazendo aí várias reflexões sobre a vida dele e principalmente sobre o propósito de vida dele. Porque de fato, né, ele quer encontrar um propósito para tudo isso. É uma HQ muito poética e muito reflexiva. Eu acredito que cada leitor vai ter aí uma experiência diferente, vai se relacionar com essa história de forma diferente, porque tem muito a ver com as nossas bagagens e com o que a gente está buscando no mundo, né? O que de fato a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo é porque a gente está fazendo o que a gente realmente quer, ou porque alguém quer que a gente faça, porque que a sociedade diz que a gente precisa fazer isso. Então, o que realmente a gente tá buscando, né? Essas foram as minhas reflexões, tá, gente? Esse lance de, às vezes, a gente tá querendo tanto um propósito, tanto chegar em algum lugar e esquece de viver o agora. Foi uma reflexão também que eu tirei daqui. Enfim, eu sei que vocês vão ler e vocês vão começar a se questionar também. E tudo isso, né, numa história ilustrada belíssimamente pelo Eduardo Ribas, de forma digital, né? O trabalho do Edu é digital. E através de um texto, como eu disse, super poético do Philip William. Então vale muito a pena vocês conhecerem. Foi um projeto no Catarse, né, que eu apoiei. Mas vocês podem entrar em contato com os autores. Eu vou deixar aqui no box de descrição o Instagram deles, para caso vocês tiverem interesse em adquirir. Mas mesmo se você não tiver interesse em adquirir agora, segue eles no Instagram, segue o trabalho deles, porque os dois fazem realmente um trabalho incrível. Vamos agora para Eu Beijei Cheryl Wheeler, da Casey McKinston. Eu já li os outros livros da autora, né, publicados aqui no Brasil, Vermelho, Branco e Sangue Azul e A Última Parada. Então eu não poderia deixar, né, de vir falar sobre este, que tem essa capa belíssima, assim, maravilhosa. A editora seguinte arrasou. Bom, aqui a gente vai conhecer uma adolescente chamada Chloe Green. Ela mora com as duas mães e ela acaba de se mudar para uma cidadezinha chamada Falls Beach. Ela saiu da Califórnia e foi para essa cidadezinha que é super conservadora. E para ela, né, isso vai ser um grande desafio, até porque ela é bissexual e uma das únicas assumidas da cidade. Então, além de ter esse desafio, né, de bancar quem ela é, né, na escola, que também é uma escola, assim, mega conservadora, enfim, um saco, gente. Ela vai ter que enfrentar a deslumbrante e popular Cheryl Wheeler, já que as duas vivem aí disputando pra ver quem é a melhor aluna e quem vai ser a futura oradora da classe. Só que um dia, a Cheryl Wheeler, ela desaparece do nada. E ela deixa aí alguns bilhetes, algumas pistas de quem ela realmente é e aonde ela está pra Chloe, pro Smith, que é o namorado dela, e pro Rory, que é o vizinho dela, que sempre foi apaixonado pela Cheryl. Só que antes de ela assumir e deixar esses bilhetes, ela beija todos eles. A Chloe, obviamente, fica, meu Deus do céu, Cheryl Wheeler me beijou, porque a Chloe também tem uma queda por ela, como eu falei, ela é uma menina, assim, muito bonita, muito deslumbrante, e ao mesmo tempo que a Chloe sente raiva dela, a Chloe tem aí uma faísca de paixão, né, por ela. E, enfim,
Daí a Shara beija todos eles, deixa uns bilhetes e some. Isso faz com que essas 3 pessoas, que antes não se falavam muito, acabam se unindo para tentar resolver esse mistério. Assim, já deu pra ver, né, como os outros livros da Casey McKinston, que é um livro cheio de representatividade. Isso ela sempre traz, né, nos livros de uma forma super bacana, eu curto bastante. Esse aqui eu me envolvi muito no começo, eu fiquei muito curiosa ali quando ele estava recebendo essas pistas e tentando descobrir onde ela estava e aí se metendo numas encrencas. Eu gostei bastante dessa primeira parte do livro, mas depois que, digamos assim, o segredo é revelado, eu acho que o livro, ele deu uma certa enrolada, não sei, não achei tão forte, sei lá, eu tava esperando uma coisa muito bombástica. E eu, foi só assim, sim, era isso, tá? Mas sabe, assim, não me empolgou tanto. Eu realmente acho que o livro, ele perdeu a força, pelo menos foi o que eu senti. Isso aconteceu comigo nos outros livros da Casey McKinston também, principalmente A Última Parada, que dos 3 é o que eu menos gostei. O que eu mais gostei continua sendo Vermelho, Branco e Sangue Azul. Depois Eu Beijei Cherry Wheeler e depois A Última Parada. Eu acho que a Casey, ela consegue envolver bastante, principalmente ali no início. Tem uma hora que parece que fica um pouco maçante, sabe? E aí no final ela dá uma recuperada nesse fôlego. E foi isso que aconteceu pra mim, né, com Eu Beijei Cherry Wheeler. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram, o que vocês acharam. Vamos agora pra mais uma HQ, que foi A Baleia Biblioteca, da Judith Van Stendel e do Zidro. Essa aqui foi a segunda publicação da editora Moby Dick. E assim, quando eu vi, eu já sabia que eu ia amar. Porque assim, o Zidro já é uma grande paixão minha, né? Eu amo todas as HQs que eu li dele. Então as expectativas já estavam mega altas. Quando eu vi a sinopse, quando eu vi a arte da Judith, eu falei, meu Deus, isso vai ser incrível. E de fato foi. Aqui a gente vai conhecer um carteiro do Correio Marítimo em uma de suas viagens, né, pra fazer aí essas entregas, né, as entregas das correspondências. Ele acaba se deparando com uma baleia. Só que essa é uma baleia diferente, ela é muito especial porque ela tem uma biblioteca na sua barriga e ela é uma amante dos livros e ela lê essas histórias pros animaizinhos, né, pros peixinhos ali ao seu redor. Ai, é muito fofo. E os dois, né, o carteiro e a baleia, vão acabar se tornando grandes amigos. Ele vai visitar nessa biblioteca que tem aí na barriga dela, ela vai emprestar um livro pra ele, enfim, gente, uma amizade assim belíssima. Assim, é só isso que eu posso falar pra vocês da história, da sinopse, pra não dar nenhum spoiler, mas é uma HQ muito sensível, muito emocionante. O texto, né, poético do Zidro, assim, a arte da Judith só ajudou a potencializar nessa sensibilidade dessa obra. As cores são muito vibrantes, são mega coloridas, enfim, combinaram perfeitamente com o roteiro do Zidro. E é também uma história que faz a gente refletir, né, sobre essa relação do homem com a natureza, dos animais. E é isso, gente, assim, ó, muita gente chora nessa HQ. Então, caso você seja mais emocionado aí, separa uns lencinhos, porque pode ser que ela faça você derramar algumas lágrimas. Vamos agora para uma HQ mais divertida, que é Big Hug, da Melissa Garabelli e do Philip William. Philip William, sim, o mesmo de E o Mar Me Trouxe Até Aqui. Então, eu li 2 obras dele esse mês. Mas nesse aqui o roteiro é dele e os desenhos são da Mel. Essa dupla eu também amo demais. Já li outros livros deles. Ano passado eu li Calmaria. Tem um outro que é Saudade. Eu tenho resenha. Vou deixar aqui no card pra vocês, caso queiram assistir. E esse aqui foi o trabalho mais diferente que eu achei dos dois. Os roteiros do Fê tem sempre uma pegada mais poética. E os quadrinhos da Mel são sempre, assim, muito deslumbrantes na aquarela. Então, eu posso dizer, de fato, que eles me surpreenderam bastante com essa obra ser bem diferente das outras. Bom, aqui então a gente vai conhecer o nosso protagonista principal, que é o Hug, este bichinho aqui. E um dia, ao espirrar, sai um bichinho do nariz dele, que é um bichinho muito fofinho, um bichinho peludinho. E o Hug, o que que faz, né? A gente vê uma coisa fofa, a gente quer fazer o quê? Abraçar e esmagar. E com o Hug não é diferente, né? O Hug, abraço, enfim, quer abraçar esse bichinho. Mas aí o bichinho foge e a gente passa o quadrinho todo com o Hug correndo atrás dele. E aí uma super perseguição que vai quebrar aí os quadros narrativos. Eles fazem diversas brincadeiras aqui com cinema, com obras de arte super famosas, com esculturas. Aqui a gente vai, por exemplo, entender por que a Vênus de Milo tem seus braços quebrados. Sabe aquela escultura mega famosa? Então, aqui você vai entender o porquê
que os braços dela são quebrados. Claro, né, gente, que tudo não vai passar de uma brincadeira, mas é muito legal em ver como a Mel e o Fê foram mega criativos nessa HQ. Sério, gente, incrível. Leiam, porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Mas sabe quando você termina algo e você abre um sorrisão, você fica feliz? Foi esse o sentimento que eu senti depois de terminar Big Hug. Sério, eu gostei muito. Vamos agora para uma HQ chinesa. Essa aqui é a Easy Breezy da Yi Yang, foi publicação da Comic Zone e foi a primeira publicação dessa quadrinista aqui no Brasil. A história aqui vai se passar numa pequena cidade na China. A gente vai conhecer o Yang Kuai Kuai, provavelmente estou pronunciando errado, que é um menino super nerd na escola, e o Liu, que é aí o valentão. Então a história aqui começa, né, com os dois na sala de aula entrando aí num certo confronto. Só que sem querer, os dois, né, depois da aula, vão acabar se envolvendo no roubo de uma van junto com um tal de Tio Yan, que já é um trambiqueiro ali da cidade. Porém, depois de roubar essa van, eles vão levar ela, né, pra vender. Só que daí quando eles chegam no local, eles descobrem que tem uma menina dormindo na van. E que essa menina, na verdade, foi o quê? Sequestrada. Agora eles vão ter que fugir do bandido que roubou a van e sequestrou essa menina, porque ele quer ela de volta, ele quer essa criança de volta, então eles vão ter que proteger essa menina, mas eles também vão ter que fugir da polícia, porque a polícia já tá atrás dessa menina. Então, assim, gente, é uma loucura, é uma HQ cheia de ação, sabe? Assim, tipo, tudo acontece muito rápido e muita coisa. Então eu gostei disso, gostei do ritmo dela. E assim, né, eles são todos muito atrapalhados, então dá pra se divertir bastante também com essa leitura. Vou falar agora do livro Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cirqueira, que foi livro aí do Clube do Livro da C, né, meu clube de leitura. Foi o último livro, né, de 2022. E pra quem não sabe, né, o meu clube do livro, ele foca em leituras nacionais contemporâneas e todo mês a gente tem encontros com os autores das obras. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz recentemente comemorando o primeiro ano do clube e explicando direitinho como é que funciona. Esse ano a gente começou com o Dente de Leite do Patrick Martins e do Igor Frederico, essa HQ que foi vencedora do Prêmio Geek. Teremos encontro com os dois. E em fevereiro a gente vai ler um livro da Carla Madeira e em março um livro do César Bravo. Gente, assim, não dá pra ficar de fora. Entendeu? Já pensou vocês terem um encontro exclusivo com a Carla Madeira? Vocês poderem perguntar pra ela o que vocês quiserem, né? Com todos esses autores. Quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai ter tido um encontro com a Juliana Cirqueira, que é, né, a nossa nuvem literária aí do Booktube. E esses encontros são tão especiais, tão maravilhosos. Então, se você quiser fazer parte do Clube do Livro da C, acessa catarse.me/SamanthaBelletti. Qualquer dúvida é só me perguntar. E dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui no card, porque lá eu explico tintim por tintim, tá bom? Mas, enfim, vou falar agora, né, de Vivendo nas Entrelinhas. Bom, aqui a gente vai conhecer a Elo. Ela é uma jovem professora de história. Ela mora em Vitória, no Espírito Santo. Ela é casada com o Guto. E eles se mudaram pra cidadezinha de Santa Lúcia faz 3 anos. Por conta aí do trabalho do Guto, que é advogado. A Elo aqui, ela vive longe da família, né? Longe da mãe, do irmão e da avó, na qual ela é super apegada. E a gente percebe logo de início que durante esses 3 anos em que ela mora nessa nova cidade, ela não fez amizade com ninguém, a não ser com os amigos do Guto. Mas ela não se sente nada confortável com essas pessoas. Ela não pode realmente os considerar amigos, sabe? E ela vê que ela não se encaixa naquele grupo de amigos, naquele estilo de vida. E isso com o tempo só vai ficando mais e mais evidente. E o que também vai ficando cada vez mais evidente, principalmente pra gente que tá lendo, é que a Elo, ela se encontra num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo. A gente vai vendo que todos esses anos em que ela passou com ele, porque eles se mudaram faz 3 anos, mas eles já estão juntos há muito tempo. E todos esses anos ela se anulou, ela deixou de viver o que ela realmente é, o que ela realmente queria, pra se moldar ali na esposa perfeita do Guto. Então ela deixou, né, de estar com as pessoas que ela gostaria de estar, tudo isso porque ele conseguia manipular ela. Já que ela demorou um pouco pra perceber, a gente também vê que essas manipulações não eram manipulações tão óbvias, tão descaradas, sabe? Mas elas estavam ali nos pequenos gestos, nas palavras. E isso vai ficando mais óbvio pra ela quando ela decide se juntar a um clube do livro, e ele vai colocando vários empecilhos pra que ela desista desse clube, pra que ela não participe. Então é um livro assim que me fez ter muita empatia pela Elo e muita raiva do Guto. Meu Deus do céu, a gente lendo no nosso grupo do Telegram do Clube do Livro da SEM, gente, assim, a mulherada queria esganar esse homem. E porque realmente, assim, olha, que cara insuportável.
otário. Mas é muito interessante a forma com que a Elo vai se dando conta de tudo isso. As pessoas que a Elo, que estavam ali do lado dela, né, por exemplo, na escola, e ela nunca deu uma chance para essas pessoas se aproximarem. Ela começa a se abrir, então, para essas pessoas, para essas novas experiências, que são, de fato, coisas que ela sempre gostou de fazer. E aí, né, ela se dá conta que realmente ela estava se anulando totalmente. Eu vi o livro como uma grande forma de alerta. A Ju, ela alcança muitas mulheres, né, por conta do canal no YouTube, né, desse trabalho já de anos, criando, né, conteúdo literário. Então, acho que esse livro, né, chegou e vai chegar ainda mais em diversas mãos, né, de mulheres, que através da Elo vão poder identificar que talvez, né, já tenham passado ou estão passando por um relacionamento tóxico também. Não é um livro difícil de ler, a leitura é super fluida, a escrita da Ju é super fluida, então vale a pena vocês conhecerem. Bora pra mais uma HQ. Agora eu vou falar do Pequeno Astronauta, do Jean Paul Ade, publicação da Editora Nemo. Gente, essa HQ é aquele tipo de HQ que emociona também, viu? Aqui a gente vai conhecer esta jovem da capa, que é a Juliette. Todo ano ela volta pro seu bairro, onde ela passou grande parte da infância dela e onde ela viveu os seus preciosos anos com o irmão caçula, o Tom. E aí agora, né, quando ela foi lá passear por esse bairro, ela viu que a casa em que ela morava tá pra vender e eles estão fazendo um open house. Então ela decide, né, entrar na casa, e a partir desse momento ela começa a lembrar então dos anos vividos ali, desde quando eles se mudaram, depois quando a mãe engravidou, o irmão dela, né, quando nasceu prematuro, como que foi a descoberta da paralisia cerebral do Tom, as dificuldades de ter um irmão que não andava, que não falava, uma pessoa ali, né, extremamente dependente deles, a dureza de se viver num mundo extremamente preconceituoso. Acho claro que ela também vai lembrar dos momentos felizes, do tanto que esse irmão ensinou pra ela e do imenso amor infinito que os pais e ela sempre terão por ele. É uma história, assim, emocionante, tocante, né? Quem é mais sensível provavelmente pode derramar aí algumas lágrimas. A arte eu achei simplesmente maravilhosa. Também, assim, casou muito bem com o roteiro. Eu separei aqui uma coisa que o Jean Paul Ade disse, que é o autor aqui do quadrinho, né? Essa história, ainda que ficcional, foi inspirada por terapeutas, educadoras, pais, crianças e amigos que talvez se reconheçam. Hoje, meu filho tem 20 anos. Ele vive com uma paralisia cerebral. É um garoto feliz. Este livro é dedicado a Matilde, a irmã mais velha que todos os caçulas desejam ter quando vêm ao mundo. Então, a gente tá falando, né, de uma pessoa, de um autor que entende realmente do que ele tá falando aqui. E isso faz, né, com que o livro tenha ainda mais essa carga de veracidade e de potência. Então, assim, maravilhoso. Tá aí nas minhas melhores leituras do ano. Vamos agora para um quadrinho da Aimee de Jong, que tá se tornando aí uma das minhas quadrinistas favoritas. As obras que eu li dela esse ano, eu simplesmente amei. E essa aqui é Dias de Areia, também publicação da Editora Nemo. Antes de eu falar da história do quadrinho, é bom eu contextualizar vocês. Os personagens aqui, eles são fictícios, mas o fenômeno climático que a autora traz para esse quadrinho aconteceu de verdade, que foi o Dust Bowl, que eram tempestades de areia, de poeira, que aconteceram na década de 30 nos Estados Unidos. Então ela usou esse acontecimento para criar uma história em cima disso. Então a HQ aqui, ela se passa, né, em 1937 nos Estados Unidos. A gente vai conhecer o fotojornalista John Clark. Ele é contratado por uma empresa governamental que dá assistência a pessoas que foram vítimas, agricultores, né, especificamente, que foram vítimas da Grande Depressão e desse Dust Bowl. Com isso, o fotojornalista, ele vai então para essa região que fica entre Oklahoma, Texas, Kansas, que foi atingida aí por uma grande seca e por essas tempestades de areia. E ele vai pra lá então para documentar a vida dessas pessoas em meio ao Dust Bowl. Chegando lá, ele percebe que muitas pessoas abandonaram suas próprias casas para sair de lá. Já outras não tiveram coragem de sair de lá por não ter para onde ir e também por não ter, né, coragem de deixar a sua própria casa. Ele também vai ver que algumas pessoas já morreram por conta dessas tempestades, principalmente, né, por problemas respiratórios. E a partir do momento que ele começa a conviver com essas pessoas lá, ele também começa a se questionar sobre o
o seu próprio trabalho, sobre a veracidade do seu trabalho como fotógrafo. Eu amei ler essa HQ, um fato histórico que eu não tinha conhecimento sobre, então adorei saber mais. Depois fui pesquisar mais sobre o Dust Bowl. Gostei muito como a Aimee juntou quadrinho e fotografia, né? Eu sou fotógrafa, então pra mim foi uma surpresa muito agradável. E essa edição da Nemo, ela traz aí informações e fotografias reais desse período, então, desse acontecimento, né? Então vale muito a pena, gente, sério, super obra, também entrou nas minhas favoritas do ano. Vamos agora pro nosso livro natalino do mês, que foi Vida e Aventuras do Papai Noel, do L. Frank Baum, que é o mesmo autor aí de Mágicos de Oz. Esse livro, quem publicou foi a editora Wish, numa edição belíssima, e eu aproveitei aí o Natal pra pegar ele pra ler. Bom, aqui a gente vai conhecer o Noel, que quando criança ele foi encontrado por uma ninfa no meio da floresta chamada Nessil. E com a permissão do guardião da floresta, ele foi criado aí em meio aos seres mágicos e imortais. Com o passar do tempo, né, ele vai crescendo, obviamente, até porque ele é humano, ele começa a fazer brinquedos e entregar aí algumas crianças. Ele percebe que isso deixa as crianças muito mais felizes. E ele sempre foi, né, muito gentil, muito solícito, e ele começa então a construir esses brinquedos e a sair por aí para entregar. A partir deste momento, a gente começa a conhecer as origens de todos os símbolos natalinos. Então, por exemplo, por que a gente monta a árvore de Natal? Por que tem luzes na árvore de Natal? Por que o Papai Noel desce pela chaminé? Por que tem meias nas lareiras? Tudo isso tem uma explicação aqui nessa história. O porquê, né, de todas essas tradições. Então, assim, foi uma leitura muito, muito, muito gostosinha de fazer. A gente vai acompanhar toda a vida do Papai Noel, né, como ele se tornou Papai Noel. Foi muito boa, sério, gente. Eu amei, foi super divertido. Agora eu preciso ler o Mágico de Oz, que eu tenho aqui, mas eu ainda não li. É uma escrita super fácil, super fluida, né? Por mais que o livro tenha sido publicado em 1902, como ele é um livro voltado para as crianças, não tem assim, não encontrei dificuldades, né, em lê-lo. Então, eu gostei bastante e acho que vocês aí que querem um livro para ler no Natal, uma ótima pedida. Vamos agora então para minha última leitura do ano, que foi Uma Tristeza Infinita de Antônio Cherchenesky. Espero que seja assim que se pronuncia. O Antônio é brasileiro e o livro ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2022. Então eu fui assim já com altas expectativas. Bom, a história que se passa logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai conhecer o Nicolas, que é um psiquiatra francês, que acaba de se mudar para um vilarejo na Suíça para trabalhar num hospital psiquiátrico. Bom, a gente está falando, né, do pós-guerra, e naquela época era muito comum o uso do eletrochoque para tratar, né, doenças mentais. Porém, esse hospital que o Nicolas vai trabalhar optava por tentar tratamentos mais humanizados, como a psicanálise. Então, o livro aí já traz, né, bastante reflexões e questionamentos sobre esses tratamentos. E ao mesmo tempo que a gente vê o Nicolas tentando ajudar os seus pacientes, né, que são melancólicos, esquizofrênicos, estresse pós-traumático por conta da guerra. A guerra, né, ainda ela tá muito presente ali naquelas pessoas, então é um assunto bem recorrente também durante o livro, né, esses traumas pós-guerra. Então, além de a gente acompanhar ele tratando esses pacientes, a gente também vai acompanhar os próprios traumas dele. A luta interna dele ali, ele tendo que lidar com a culpa, com os arrependimentos, com autocobrança, até mesmo com a própria melancolia que também está presente nele. Outra personagem aqui que também é importante a gente falar sobre é a Ana, que é a esposa do Nicolas. Ela é jornalista científica e assim como o Nicolas, que vai estar lidando com novas descobertas no campo dele, ela também vai estar lidando aí com novas descobertas na ciência. E é interessante aqui que, por ser uma ficção histórica, o autor também traz o surgimento de um dos primeiros psicofármacos para tratar esquizofrenia e depressão. Eu particularmente adoro esses assuntos, livros que tratam sobre nossa saúde mental. Foi um livro que me fez refletir bastante, que aguçou a minha curiosidade para saber mais sobre como que eram os tratamentos daquela época. Também, depois que eu terminei o livro, fui pesquisar mais, até mesmo sobre esse psicofármaco que eu falei aqui. E é um tema, assim, bem complexo, mas a leitura foi super fluida e envolvente para mim, assim. Eu gostei bastante mesmo. Também entrou para as minhas leituras de melhores do ano. Acabou, gente. Então essas foram as minhas 10 leituras de dezembro. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algumas delas, me deixam aqui nos comentários se vocês têm interesse, em qual delas vocês ficaram interessados. E muito, muito, muito obrigada ao pessoal lá do Catarse que vem me acompanhando, que fez aí um 2022 maravilhoso comigo. Espero que 2023 mais gente venham aí para esse clube tão incrível que é
ao Clube do Livro da Ser. E é isso, obrigada a você também que assistiu esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo. Tchau!